Eu vou ler lá Zacarias capítulo 13, versículo 7, né? Está escrito assim o título. O pastor ferido e o juízo final e a exaltação da igreja, né? Jesus seria crucificado, ele seria ferido, né? E que no final depois haveria o juízo final e a exaltação da igreja. A igreja que reinaria junto com Cristo, né? Então começa assim, ó. Ó espada, ergue-te contra o meu pastor. Isso era Deus falando, veja bem, era Jeová Deus falando sobre o filho dele e sobre o amigo dele, sobre o companheiro dele, porque Deus chama ele o meu companheiro. Aqui ele está assim, ó. Ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o varão que é o meu companheiro, Deus falando. E diz, Senhor, o Senhor dos Exércitos. Diz, ó, ainda diz aqui, diz o Senhor dos Exércitos, Deus. Fere o pastor, espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, e que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela, e farei passar essa terceira parte pelo fogo, e purificarei como se purifica a prata, e aprovarei como se aprova o ouro, e ela invocará o meu nome, e eu ouvirei, e direi, o meu povo. Ela dirá, o Senhor é meu Deus. Ele dirá, esse é meu povo, esse é meu Deus. Por que ele está falando isso aqui? Porque ele está falando assim que todo aquele... Porque existe já judeus messiânicos que crê que Jesus já veio. Que a segunda vinda de Cristo será... Essas partes que não acreditam que Jesus já veio, será extirpada. E aquelas que não acreditam em Jesus, que acham que Jesus é um mero pastor, né? Que nem uma denominação religiosa diz que ele era um mero pastor, será extirpada também. Né? Será extirpada o judaísmo que é ortodoxo, que não acredita na vinda de Jesus, que Jesus já veio, e essa outra aí que fizeram uma outra religião aí, né, que tem outro líder deles lá, que vocês sabem quem são, né, eles serão extirpadas, mas a outra parte, a terceira parte, que são os verdadeiros cristãos que acreditam na vinda de Jesus e acredita que ele virá de novo, que é a terceira parte, essa sim, ele honrará, né? E a palavra de Deus fala assim, ó, e farei passar para essa terceira parte pelo fogo. O que é passar pelo fogo? É ser purificado, é ser tirado todas as impurezas. O ouro, quando ele passa pelo fogo, é tirado todas as impurezas que nele tem. Então, seja nós gentios e seja aqueles judeus messiânicos, todos eles serão resgatados e levados como a igreja de Cristo, a igreja de Deus, né? Isso quem está falando é Deus. E ele está falando assim também aqui, ó. E a espada ergue contra o meu pastor e contra o varão que é meu companheiro. Ele está falando de Jesus Cristo. Então, desde o Velho Testamento vem falando de Jesus Cristo. E o próprio Deus está falando. Que quando ele fosse ferido, todos fugiriam da presença dele. Todos fugiram. O único que não fugiu da presença de Jesus, que continuou fiel com Jesus até o fim, foi João, irmão de Tiago, filho de Zebedeu. João viu barbaridades acontecendo, o irmão dele, Tiago, sendo morto em espada, viu Estevão sendo apedrejado, viu depois Pedro ser crucificado de ponta cabeça, viu o apóstolo Paulo ser degolado, mas ele continuou ali firme e fiel. Tanto é que ele foi preso na ilha de Patmos, prisão perpétua pro resto da vida dele. E mesmo assim ele recebeu a última revelação, que é Apocalipse, o livro de Apocalipse. Foi dado a ele esse privilégio ao fechar a carta do Novo Testamento através de Apocalipse, que é chamado em outras Bíblias de revelação. E aí ele recebeu essa revelação de Cristo, né? E deixou escrito. E olha o que esse homem deve ter feito, ele sendo prisioneiro ali, os guardas em cima dele direto, ele conseguir escrever, guardar e passar esses escritos para outras pessoas, para sair fora da ilha de Patmos e para que nós hoje, seres humanos, conseguíssemos alcançar e ter o privilégio de poder ler o Apocalipse e tudo o que aconteceria, né? Então, esse texto se cumpriu e está se cumprindo.
né? Então a primeira parte vai ser extirpada, que são aqueles judeus ortodoxos que não acreditam na vida de Cristo. Esse pessoal que fizeram essa outra religião, que fizeram o outro testamento, que vocês sabem que é o Alcorão, e esse aí serão extirpados também. Mas aqueles que continuam fiel a Jesus Cristo, os judeus messiânicos e os gentios, que nós fomos enxertados na videira verdadeira, que é Jesus Cristo, esse sim, que é a terceira parte, que vai ser honrado e levado, que nem ele está falando. Aí vai ser tudo um Israel só, que daí está escrito em Romano 11:26, que todo Israel será salvo. Qual que é o Israel? O Israel espiritual, não é o Israel o território, sabe? É o Israel espiritual, porque nós que somos cristãos e que somos tidos como gentil, né? Nós somos aceitamos Cristo como Senhor e Salvador, e temos Jeová Deus como nosso Deus, e Cristo como nosso Salvador, e tendo Cristo como caminho que nos leva a Deus. Por isso que Jesus fala: vinde a mim. Você vai até Jesus, ele te conduz ao caminho, ele é o caminho que te conduz a Deus, né? Então o próprio Zacarias, essa palavra foi escrita 520 anos antes de Cristo nascer. Essa palavra, essa profecia foi profetizado, e que Deus nem foi profetizado, foi dita por Deus mesmo. Deus profetizou o que aconteceria, que o filho dele vinha e falava assim: e a espada ergue-te contra o meu pastor e contra o varão que é o meu companheiro, né? Porque ele estava lá já junto com Deus, né? Desde o princípio ele estava com Deus, né? Porque Deus falou assim: façamos o homem a nossa imagem. Ele não falou façamos o homem a minha imagem, ele falou a nossa. É uma imagem, não é física, é espiritual, né? Espiritual, né? É uma imagem espiritual. Então ele falou assim: ó, a espada ergue-te contra o meu pastor e contra o varão que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e espalha-se-ão as ovelhas. Porque aconteceu quando Jesus foi ferido, todos os apóstolos sumiram, aqueles que seguiam ele sumiram. Só restou João, o filho de Zebedeu, e Tiago. Ele ficou com ele até o pé da cruz, lá do lado de Maria. Mas até aí todos se afastaram, praticamente todos se afastaram, se espalhou. Zacarias profetizou isso. E essas palavras ele recebeu de Deus, o próprio Deus revelou para ele. E ele deixou escrito, né? Porque fala: o Senhor dos Exércitos fala. Então quer dizer que ele recebeu de Deus essas palavras. E ali ele proferiu essas palavras, né? E aconteceu. O João que ficou preso na ilha de Pátimo, ele sofreu barbaridade, viu seu irmão morrendo, viu todos os seus amigos morrendo, sendo perseguidos, mas ele não fez o quê? Ele não desistiu da glória de Deus, não desistiu de servir a Deus e seguir a Cristo. É que muitos fazem hoje, deixa de seguir porque alguém falou isso, porque alguém fez aquilo, porque ele não. Continua falando de Deus, continua seguindo a Deus, continua crendo que Deus é contigo, independente de que você venha passar, que nem João passou. Ele ficou preso na ilha de Pátimo, ele podia se desanimar e não sei o que, mas Jesus estava seguindo ele, Deus estava seguindo ele na ilha de Pátimo, e sabia que podia confiar o último livro para ele, que era para fechar o Novo Testamento, que é Apocalipse e Revelação. Ele entregou para ele, porque imagina se ele fosse entregar esse livro para uma pessoa acovardada, medrosa, né, rixosa, porque o irmão dele morreu, porque os companheiros dele morreram. Mas não, entregou para ele porque ele sabia que dentro dele havia uma chama de esperança, né? E essa chama estava ali dentro dele. Então Jesus confiou o último livro do Novo Testamento na mão de quem? De João, né? E aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus e que sentia as batidas do coração de Jesus. E Jesus, quem é próximo de Jesus, recebe mais as coisas de Deus, né? Se você está próximo de Deus, você se aproxima. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais Deus revela as coisas para você, mais Deus mostra as coisas para você. Se você está, eu estou aqui, aí uma pessoa a 1 quilômetro fala alguma coisa, eu não vou saber o que aquela pessoa falou, mas se eu estou próximo daquela pessoa, você vai ouvir o que aquela pessoa falou e o que ela requer de mim. Quando você está próximo de Cristo, Cristo vai se revelar para você e vai falar o que Ele quer que você faça. Foi o que João fez. Então João foi esse privilegiado. É isso aí.